Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a falar aí um pouquinho, né, sobre a guerra envolvendo a Rússia e Ucrânia, né? Chegou a hora da gente falar das convenções de Genebra, né? Depois aí de muitos dias, né, acho que já passamos os 20 dias de guerra, né, muito tem se falado nas notícias aí das últimas semanas de que a Rússia, né, estaria cometendo aí crimes de guerra na Ucrânia, né? Então, o que são esses crimes de guerra, né? Porque, assim, a guerra por si só, né, ela já é um ato criminoso, né? Matar pessoas, né, como eu já disse em outros vídeos, né, não é algo justificável, né? Eu nem preciso falar que minha posição pessoal também, né, envolve não ser contra a pena de morte, né? E, assim, se eu sou contra que um Estado julgue alguém através de um processo e ainda decida, né, pela morte das pessoas, eu acredito que é mais injusto ainda, né, simplesmente o Estado invadir o outro e matar pessoas, tá? Então a guerra em si, ela já é um ato, né, violento, hostil e grave, muito grave, porque mata pessoas. Agora, no meio de tudo isso, chegou uma hora que nós, seres humanos, né, percebemos que, tipo, para tudo tem limite. Até no meio daquilo que seria mais intolerável, tem ações que os estados e os seus representantes podem desenvolver que se tornam, né, mais abjetas ainda. E é essas ações que são, né, classificadas ali como crimes de guerra. E esses crimes de guerra, o que se pode fazer numa guerra, ou melhor, o que não pode fazer numa guerra, né? Tá lá estipulado nas convenções de Genebra. Eu deixei aqui para vocês, né, uma figura com uma imagem ali da primeira convenção, e eu vou deixar na descrição do vídeo, né, esses 3 links que mostram, né, de material extra aí sobre as convenções de Genebra. Se a gente abrir aqui, tem aqui o site da Cruz Vermelha, né, internacional, que ela vai surgir, né, a partir das convenções de Genebra. A gente vai ter também, né, um videozinho, né, da Convenção de Genebra em 4 minutos aqui da Carta Capital. E, por fim, eu pus também, né, um artigo da Super Interessante sobre o que é, né, a Convenção de Genebra. Eu vou deixar esses 3 links aí disponíveis para vocês, né? E aí vamos, né, conversar um pouquinho, né, sobre as convenções de Genebra. Primeiro, né, tem esse tiozinho aqui, esse suíço, se eu não me engano, chamado Jean-Henri Dunant. E ele, né, é o grande idealizador. Ele começou ali lá no século XIX, né, fala, a gente tem que pensar em algumas pessoas na guerra, né, nos feridos em combate, né? E aí ele, né, vai criar, né, vai idealizar ali a primeira convenção de Genebra. E essa primeira convenção de Genebra, né, tá ali, ó, eu pus até algumas descrições sobre ela, de 1864. A ideia é que os exércitos, né, em guerra respeitem e cuidem, né, dos militares e doentes, né, militares feridos, né, e pessoas doentes durante uma guerra, sem nenhuma discriminação. Então, né, um exército que está invadindo outro país, né, e lá no campo de batalha tem feridos, esses feridos têm que ser cuidados, não importa se ele é do exército inimigo ou se ele é do exército ali do próprio país que está defendendo o seu território, né? E a partir disso aí,
as ambulâncias, os hospitais, né, são lugares protegidos, né? Então são lugares que não podem, em tese, ser atacados, né? E aí vai surgir, né, o uso da simbologia da cruz vermelha, né, como uma forma até de proteger, né, as enfermeiras, proteger os médicos, proteger os padioleiros, né, sendo aí esse primeiro símbolo, né, em homenagem à própria Suíça, né. Na segunda Convenção de Genebra, já de 1906, ela vai estender, né, aquilo que foi decidido da primeira convenção para o mar. Então, aquilo que vale para a guerra em terra também deve valer para a guerra no mar, num lago, num rio, né, seja lá em qual corpo de água. Porque aí você tem também os combatentes náufragos, né, e aí esses combatentes náufragos também merecem, né, ter ali o tratamento que era dispensado aos combatentes em terra. Bem, lá em 1929 veio a Convenção de Genebra, terceira, e ela vai tratar exclusivamente dos prisioneiros de guerra. Percebam que é uma evolução. A gente começa primeiro, né, pensando nos feridos, né? Depois a gente começa a pensar nos prisioneiros, porque aí você tratou do ferido. O que esse cara é? Se ele não for devolvido ao seu país, ele é um prisioneiro de guerra. E aí o que a gente pode, né, fazer ou não fazer com esse prisioneiro de guerra? Então tem lá, né, eu deixei aqui também, né, todo um videozinho, né, vou até clicar aqui para vocês darem uma olhadinha. Ah, saiu do ar. Ele falava um pouquinho sobre os prisioneiros de guerra. Esse não vai ter como deixar lá para vocês. Bem, mas de qualquer forma, quem são os prisioneiros de guerra, né? Todo combatente capturado, seja ele um soldado de um exército, membro de uma milícia ou um civil resistente, né? Ele é um prisioneiro de guerra. E aí esses prisioneiros de guerra, né? Como eles devem ser cuidados, né? Qual que é o tipo de coisa que deve ser servido a ele, né? Tipo, então, condições de higiene, saúde e alimentação. Eles têm que ter aqui alimentação que respeite a cultura desses povos. Por exemplo, você não pode aprisionar um islâmico, um judeu e servir carne de porco, né? Porque aí você ia forçar essa pessoa, né, a uma condição mais degradante. Tá? Acesso à Cruz Vermelha, né? Eles têm que ter cuidados de saúde. A sua religião tem que ser respeitada e, obviamente, eles não podem ser torturados e sofrerem aí tratamento degradante. E por fim, né, a gente tem aí a quarta Convenção de Genebra, que é conhecida como a Convenção. Ela vai revisar todas as convenções anteriores e é dela, né, quando a gente ouve falar de Convenção de Genebra, de crimes de guerra lá da Rússia, que, né, os veículos, a imprensa, as autoridades estão fazendo referência. A quarta Convenção de Genebra, ela adaptou, né, algumas coisas para a guerra moderna, né, e também estabeleceu a proteção da população civil. Civis não podem ser sequestrados, civis não podem servir de escudo humano, civis não podem ser extorquidos, né, tipo... tirar o patrimônio dos civis, ameaçá-los a entregar seus bens, ameaçá-los a entregar seus corpos, né, em troca de qualquer coisa. E um país ele também não pode estabelecer punições coletivas, né? O que é uma punição coletiva? Sei lá, numa cidade, de repente alguém mata um soldado inimigo. O soldado inimigo aparece só o corpo dele e ninguém sabe onde foi, quem foi. Então, né, o exército invasor ele não pode simplesmente falar, vocês mataram uma das minhas pessoas, a gente vai pegar e vai matar 10 de vocês. Né? Isso é uma punição coletiva. Né? As punições elas têm que ser baseadas ali, né, na lei. E, obviamente, né, você não pode punir indiscriminadamente. Se você descobrir quem foi que matou o soldado inimigo lá, beleza.
Mas se você não descobrir, você não pode punir quem não tem nada a ver com isso, tá? Então, quando a gente ouve agora notícias, né? A Rússia bombardeou hospital, a Rússia bombardeou edifícios residenciais, escolas foram destruídas, né? Tudo isso são atentados contra a população civil e, portanto, né, passíveis de serem classificados como crimes de guerra. Além disso, né, ataque à base militar é uma construção, né, militar, aí alvo militar, né, não teria problema com isso. Tá? Bem, além, né, das convenções de Genebra, ela também tem né, ao longo do tempo, ela sofreu alguns protocolos adicionais. Então, né, um desses protocolos, o primeiro lá de 78, estabelece a proteção das vítimas de conflitos armados internacionais, né? Então a gente vai ter, por exemplo, né, nessa questão da Ucrânia, o que os países que estão recebendo os refugiados, as vítimas, devem fazer. O segundo protocolo, né, tem a ver aí com a proteção das vítimas durante conflitos armados não internacional, que é uma guerra civil. Então, em alguns países africanos, por exemplo, teve guerra civil, né? Então, o que fazer com essa população de refugiados? E, por fim, né, lá em 2005, percebe que demorou muito tempo, houve aí o terceiro protocolo que só vai mudar na simbologia. Como a cruz vermelha é um símbolo cristão, né, para não discriminar a população islâmica, né, foi criado ali o crescente vermelho. Em alguns lugares a gente pode ter até os dois símbolos, né? Cruz vermelha e o crescente vermelho faz a mesma coisa, cuida de ferido. E até para países que não são nem islâmicos nem cristãos, foi criado o símbolo aí do cristal vermelho, né? Para ficar bem, tipo, na Índia, né? População hinduísta, não é nem cristão nem islâmica, né? Daí tem lá o símbolo do cristal vermelho, que é também para deixar essa população, né, confiar nessa instituição para o seu cuidado de saúde. Aqui só para vocês verem, né, é um mapa que mostra os países, né, que aderiram, né, à Convenção de Genebra e que assinaram aí, né, os seus protocolos. Percebam, né, que tem alguns países que não assinaram, né, os protocolos, mas a maioria do mundo assinou a Convenção de Genebra, né, e os protocolos. Aqui, ó, Brasil, por exemplo, né, além da Convenção de Genebra, protocolos 1 e 3. Convenção de Genebra 1 e 4, né? Ó, azul também, Convenção de Genebra 1 e 4, e protocolos 1 e 2, né? A Rússia, por exemplo, ela assinou aí o 1 e o 2. Note, né, que os Estados Unidos, ele assinou a Convenção de Genebra e só o terceiro protocolo, né? Então, a gente tem que olhar também que tem alguns países desenvolvidos, né, que não aderiram, né, totalmente à Convenção de Genebra. E aqui, só para listar para vocês, e aí continuando, eu pus aqui, né, listei algumas violações, né, graves da Convenção de Genebra. Então, cada uma delas, né, são passíveis de serem tratadas diferentes. Daí tem a coisa dos tribunais de guerra. A gente vai ter também o Tribunal Penal Internacional, que pode, né, julgar crimes de guerra. Tem bastante coisa sendo discutida ali. Mas, assim, numa guerra também a gente tem que pensar que quem estabelece o tribunal de guerra é o vencedor, né, não é o vencido. E às vezes é difícil, né, punir crimes de guerra. Mas o mundo está avançando. Então a gente pode ter aí, ó, o que é uma violação de guerra? Assassinato intencional, tortura, tratamento desumano, incluindo experimentos biológicos. Causar sofrimento ou lesão grave ao corpo. Obrigar uma pessoa protegida a servir em forças armadas de poder hostil. Tipo, vai lá, vai pegar em armas e vai matar o cara do seu país. Senão eu mato você. Reféns. Destruição extensiva e apropriação de propriedade não justificada por necessidade militar e realizada ilegalmente. Deportação ilegal, expulsar pessoas.
Países em guerra não podem utilizar armas químicas uns contra o outro. Então, arma química ou arma biológica é também um crime de guerra. Uso de balas explosivas ou material que cause sofrimento desnecessário às vítimas. A gente tem aí alguns protocolos iniciais, tá? Adicionais. Tem, por exemplo, a proibição, os países que aderiram à convenção lá proibindo bombas de fragmentação, né? Porque ela causa um dano muito grande. Minas terrestres, tem uma outra convenção para isso. Mas assim, a tecnologia de destruição ela vai avançando, então os países também têm que criar, né, normas no direito internacional para se proteger, né, dessas inovações bélicas. Nações devem identificar mortos e feridos e informar seus familiares. Prisioneiros de guerra devem fornecer seu nome legítimo e a sua patente. Aquele que mentir nisso pode perder a sua proteção, né? Perde o direito ali de ser considerado um prisioneiro de guerra. Violações graves, né? Proibido matar alguém que se rendeu. Nas áreas de batalha devem existir zonas demarcadas para doentes e feridos. Tripulantes de navios afundados devem ser resgatados e levados para a terra firme. O cara pode afundar no meio do mar e largar os caras lá que se via. Qualquer exército que tome controle de um país deve providenciar comida para os habitantes locais, né? Aqui dá para entender por que corredor humanitário pode ser uma coisa boa para a Rússia. Se eles ocuparem a Ucrânia, eles vão ter que alimentar a população local, cuidar da população local pelos termos da Convenção de Genebra. Submarinos não podem afundar navios de comerciais ou de passageiros sem antes retirar seus passageiros e tripulação. Prisioneiro pode ser visitado por um representante do seu país e eles podem conservar reservadamente. Nações que fazem parte desses tratados devem promulgar e aplicar leis, né, devem adequar suas leis nacionais à Convenção de Genebra. Tá? E, por fim, tem uma outra curiosidade. Tem, acho que um dos protocolos ali da Convenção de Genebra, ele vai falar sobre mercenários. Os mercenários não são vistos, né, como soldados, tá? E, portanto, eles não são abrangidos ali pela Convenção de Genebra. Então, o mercenário, aquele cara que enxerga, né, tá indo lutar por vantagem, e essa semana teve alguns brasileiros que apareceram, né, tão bombando na internet, postando videozinho, sou mercenário, não sei o quê. Esses caras não são abrangidos pela Convenção de Genebra. Então, teoricamente, se a Rússia capturar um mercenário, ele pode ser torturado, ele pode ser executado, ele pode, né, ficar preso indefinidamente sem a família dele saber. Por quê? Porque ele não não tem direito, né, ao status de combatente ou de prisioneiro de guerra. Então, assim, ser mercenário não é um negócio bom. Aliás, né, ninguém garante que ser mercenário você vai também receber o seu salário de mercenário. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu até tinha colocado aqui, uma coisa aqui para a gente pensar, né? O que acontece, por exemplo, com países que não cumprem a Convenção de Genebra, né? O que acontece, né, com Israel, por exemplo, e o tratamento que Israel dá à população palestina, né? Só para citar um exemplo, né? O que é aquilo? O que está sendo aquilo que acontece na Ucrânia? Vai ser crime de guerra? Não vai ser? Né? Ações policiais que violam direitos humanos em favelas, áreas ocupadas, né? Será que isso entraria no direito de guerra ou não? Enfim, tem mais coisa aí para a gente pensar em cima do tema, mas, né, por hoje é só. Tchau, tchau, gente.